Tenho 5 dicas preciosas que eu separei aqui para os seus seguidores. Ótimo. Então, evidente que a primeira delas é a alimentação, por uma questão de que você come várias vezes ao dia e você pode estar introduzindo no seu organismo saúde ou não. Outro dado muito importante, prazo de validade. Se o prazo de validade, quanto maior desse produto, menor o seu se você comer. A gente tem que comer muito mais comida, como está na natureza, do que ficar fazendo muita preparação. Porque você tem, em cada refeição, a oportunidade de colocar vitaminas e minerais no seu organismo. Nada contra se fazer um bolo bacana, que, sabe, uma hora você vai querer tomar um chá, alguma coisa com ele. Mas isso não pode ser rotina. Cá estamos para conversar com doutora Gisela Savioli. Doutora Gisela Savioli é nutricionista, é uma figura encantadora, sabe muito sobre alimentação e vai conversar com a gente, sobretudo, sobre como é que a gente vai permanecer com a imunidade alta, ou aumentar a imunidade, ou pós-Covid, aumentar ainda mais a imunidade. Como é que a gente vai encarar? Porque toda hora tem uma mudança, toda hora tem uma informação nova. Hoje no Reino Unido descobriram não sei quantos tipos de vírus diferentes, ele se multiplica. É um tormento na vida da gente. A gente precisa permanecer forte. E é isso que a gente vai conversar com a doutora Gisela Savioli. Como é que a gente vai fazer para ficar cada vez mais forte, cada vez mais imune a infecções, a doenças e etc. Não só ao Covid, mas a tudo. Aí, doutora Gisela, linda! Tudo bem? Tanto ter conseguido ir para casa para fazer essa live, mas paciência, vamos aqui do consultório que está ótimo. Tá ótimo, você é uma doutora, está aí firme, de branco na batalha para aumentar a nossa imunidade. Você teve Covid? Tive. Rock e eu, nós estamos à frente, nós estamos na frente aqui do combate, né? E nós realmente pegamos. E a gente, Leda, foi tão engraçado que fala assim, ué, mas vocês não fizeram todos aqueles tratamentos preventivos? Eu falei, gente, isso não quer dizer que você vai estar imune. O que te imuniza é vacina. E o resto a gente faz tudo que a gente sabe que é importante. Então, o que acontece? Estava com a minha vitamina D boa? Estava. Minha vitamina D estava 77. A do Rock também está. O Rock é cardiologista, é marido da Gisela Savioli, também teve o Covid, também está na linha de frente, e também é um pesquisador como ela, de todos os medicamentos e leva muito a sério a questão saúde, né? Exatamente. Então, a gente fez toda essa parte, mas o mais importante, você está falando agora, né, Leda, das novidades, que cada hora fala uma coisa, parece um bicho novo, mas aquela sua entrevista maravilhosa com o Dr. Pontes, né, aquele neurologista que você até... O Paulo Porto? Porto. Ele explicou muito bem, é aquilo, cada hora é um corona diferente, só que ele foi de uma letalidade e de uma agressividade muito maior. Mas a gente foi aprender a tratar, é como se você aprendesse a nadar depois que caiu na água, né? Então tem muita coisa que a gente ainda não sabe. Agora, o que se sabe? E eu como nutricionista, que sou assim, fascinada por prevenção, mas que prevenção? Do seu próprio sistema imunológico, deixar o seu sistema imunológico bom para quando realmente você tiver que enfrentar algo desse naipe, né, você tenha os seus próprios mecanismos. Mas isso também não quer dizer que, de repente, a coisa não pode complicar. Isso varia muito de pessoa para pessoa. Genética está realmente influenciando muita coisa,
Mas existe uma outra coisa maravilhosa, Leda, que se chama epigenética. Então, olha que interessante. Vamos supor, e nós vimos isso agora no Novembro Azul com o câncer de próstata. Olha só 12% dos tipos de câncer de próstata são genéticos. 88% meio ambiente, que vai fazer com que, dependendo das suas escolhas, você venha ou não a desenvolver um câncer, mesmo que você não tenha geneticamente predisposição para ele. Olha que dado mais importante. Nossa. E aí fica aquela coisa assim, por exemplo, eu que trato de muitas pacientes que querem engravidar. Então, se você não for um meio ambiente adequado, esse bebê dificilmente... Você vê quantas pessoas hoje com dificuldade nesse setor, né? Tanto que eu acabei lançando um livro só sobre isso, quando, além de estar recebendo o paciente por algum problema, de alguma doença, de repente ela falava assim, ai, fiquei grávida. E eu dava os parabéns e falou, não, mas faz muitos anos que eu quero engravidar e não consigo. Então, a natureza é sábia. Se você não for um meio ambiente favorável para o desenvolvimento dessa criança, muitas vezes essa gestação não acontece, porque olha só como tudo cai em cima de nós mulheres, olha a responsabilidade. Quando você está gestando uma criança, você tem a oportunidade de ligar ou desligar genes de saúde e de doença, e que vão perpetuar até a 4ª geração dessa criança. Então, isso são as marcas que a gente fala que são epigenéticas, e que nada mais são do que melhorar a condição daquele ser humano por uma sobrevivência. Então, a importância de você escolher o que comer adequadamente, que eu falo assim, eu tenho 5 dicas preciosas que eu separei aqui para os seus seguidores. Ótimo. Então, evidente que a primeira delas é a alimentação, por uma questão de que você come várias vezes ao dia e você pode estar introduzindo no seu organismo saúde ou não. Leda, as pessoas esquecem que nós trocamos 50 milhões de células todos os dias. Que eu preciso de 44 diferentes nutrientes para formar essas novas células e sustentar as outras. E com o que eu preciso sustentar e fabricar células novas? Com nutriente. Mas nutriente que está na comida de verdade, como está na natureza, não no alimento industrializado, na prateleira do supermercado, que eu sempre convido as pessoas, né, Leda, a olhar, peito de peru você não esquece, né? A olhar... Não. Ela é a mulher que é contra o peito de peru. A primeira vez que eu entrevistei a doutora Gisela Savioli, ela falou mal do peito de peru e eu fiquei meses respondendo isso. E você sabe que eu nunca mais comi peito de peru por sua causa. Eu tenho horror, tomei horror a peito de peru. Ai, que bênção! Fico super feliz. Mas, Leda, por exemplo, quando alguém pega alguma coisa num supermercado, um produto, que é uma comida, eu digo assim, primeiro que não pode ter mais do que 5 ingredientes. Daí você já faz uma limpeza, né? Todos eles têm que ter nome de comida. Se não tem nome de comida, devolve. Aquilo é um aditivo alimentar que é para aquele produto industrializado, não é para você. E tá lá, a legislação permite. Tá, outro dado muito importante. Prazo de validade. Se o prazo de validade, quanto maior desse produto, menor o seu se você comer. Por quê? Uma das coisas que esses produtos têm são antibactericidas, né? Para não deixar a bactéria crescer. Tá. Leda, quando você come isso aí entra no seu organismo, vai matar que bactérias? As nossas boas bactérias intestinais. Gente, hoje tudo depende delas. Há um tempo atrás a gente falava, somos o que comemos. Eu falei, não. Somos aquilo que nós conseguimos absorver. Sabe o que eu falo hoje, Leda? Nós somos aquilo que nós damos de alimento para a nossa microbiota intestinal.
nos devolver, saúde ou não. De 75% a 80% dos gatilhos imunológicos dependem do nosso intestino. Então, olha, nós aqui falando sobre imunidade. Então, se eu vou falar de alimento, eu preciso falar de comida de verdade, que tem fibra, que tem uma matriz alimentar. E essa fibra é para alimentar a nossa microbiota, que quando ela está boa, ela devolve uma série de substâncias tão incríveis, Leda, que se você tiver uma célula começando a se desenvolver num sentido mais assim tumoral, pois essas substâncias produzidas pela sua microbiota programam uma morte celular, que faz o quê? Faz com que essa futura célula, em vez de continuar crescendo, ela morra, entre em apoptose. Então você tem coisas incríveis. Agora, quando a gente cisma em comer algumas coisas que não são para ser humano comer, entre elas proteínas de difícil digestão, que aí eu sempre falo da caseína do leite de vaca, que aí fica todo mundo, ai Gisela, mas não pode tomar leite. Eu falei, gente, nós somos os únicos mamíferos que continuam mamando depois de ter dentes. E a gente ainda vai em cima de um produto da glândula mamária. Pensa bem, quando o Duda nasceu, se amamentou, ele tinha o quê? 3,5 kg. Tá. A vaca, ela também tinha certinho para o bebê dela, que nasce com 60 quilos. Não tem enzima digestiva para aquilo. Ah, falar, doutora, eu não tomo leite, mas um queijinho. Eu falo, gente, e o queijo? Para fazer 1 quilo de queijo, são quase 10 litros de leite. E o pior queijo é o que a gente come. Porque quando talha o leite e baixa aquela massa branca, que faz o quê? Ricota, cottage, queijo branco, que é o que nutricionista normalmente manda, né, o paciente. Gente, isso é o pior queijo que a gente pode indicar para alguém. Aquilo é caseína pura. Então, essas são as proteínas de difícil digestão que o ser humano não consegue quebrar adequadamente, que começa no estômago. Aí chega no intestino, um monte de... Eu digo, é que nem um colar de pérola, né? Você come o colar de pérolas e você tem que quebrar e disponibilizar em pérolas os aminoácidos para você ver. Ok. Só que aí chega no seu intestino um baita de um colar. Quem come isso? A do bem ou a do mal? Claro que a do mal, porque a do bem não entende aquilo. A do bem, que é uma fibra, né? Já tá ficando nervosa, a gente tá mordendo o dedo, Doce né? sem queijo é difícil a vida. Mas você sabe por que é? Vou te contar, Leda, vou te contar, já. Então, resumindo, quando as más bactérias se alimentam, porque lá no intestino é assim, quem ganha é quem come. Então, o tempo todo, a cada momento de uma alimentação sua, você predomina um tipo de microbiota. Se for essa que adora a proteína não digerida, ela vai comer, sabe o que ela devolve para você? Olha o nome. Putrecinas e cadaverinas, que são substâncias que, dentre outras coisas, prendem o intestino. Então, será que essa obstipação crônica de muitas pessoas não estamos alimentando a turma errada? Agora, deixa eu te contar por que você gosta do queijo, Lê. Primeiro, se você não quebra aquela proteína, quando ela chega no intestino, ela faz como que uma agressão mecânica na parede. É como se eu tirasse o reboco, daqui a pouco eu tô vendo o tijolo e daqui a pouco o cimentinho entre os tijolos fez um espaçozinho lá e a próxima proteína não digerida, porque a gente gosta de queijinho no café da manhã, no lanche da manhã, no almoço, no lanche da tarde, no jantar e na ceia, né? Então, todas as vezes que aparece essa proteína de difícil digestão, ela alimenta as más bactérias. Quem cuida da nossa parede intestinal são as boas bactérias, elas são os pedreiros, que quando morrem, eu fico com a minha parede totalmente cheia de buraquinhos. E uma dessas proteínas
vai e entra, não sendo absorvida como nutriente, mas entrando de uma maneira que a gente chama de paracelular e cai na corrente sanguínea. E aquilo vai circulando. Aí, olha que ironia do destino. Ó, vidro, hein, gente? A leira tá bonitinha. Até canudo eu consegui de vidro. Caramba! Aí, Leda, quando isso cai na corrente sanguínea, primeira coisa, ativa o sistema imunológico. Como assim? Quando a gente estava na barriga da mamãe e a gente estava assim, prontinha, o que aconteceu? Nós fomos apresentadas ao nosso sistema imune. E ele olhou tudo e falou, já sei quem é a Leda, já sei quem é a Gisela. Ok. Então, tudo que entrar nesse corpo que não for delas, próprio delas, nós vamos entrar em ação. Então, você começa a dar, digamos assim, trabalho para o seu sistema imunológico para tirar comida da sua circulação. E o sistema imunológico, como é que ele cuida de você? Inflamando. Então, muitas vezes, são essas proteínas não digeridas, como a caseína e o glúten, que quando estão circulando e param numa articulação, seu sistema imune vai lá para destruir aquilo que não devia estar. E inflama o quê? A sua articulação. Aí eu começo a ter dor articular. Começa a ter uma série de ites, né, que são as inflamações. Mas, por ironia do destino, a sequência dos aminoácidos, da caseína e do glúten, são parecidíssimas entre si e parecidas com as nossas endorfinas. Endorfina é aquilo que quando você faz uma atividade física ou alguma coisa prazerosa, dá aquele bem-estar. Então, quando você produz endorfina, ela cai na corrente sanguínea, ela tem passagem livre num local aqui para ir para o cérebro que tem uma barreira, porque o cérebro é nobre. Então, aquela barreira chamada de barreira hematoencefálica. Então, a endorfina, ela tem um caminho próprio, ela tem passagem livre. E quem pega a carona? Aquele pedaço de caseína e aquele pedaço de glúten, que são muito parecidas com ela. E adivinha o que eles fazem? Se instalam em receptores de endorfina no cérebro e dão prazer. Sabe aquela coisa que o paciente fala, eu preciso. Gostar é normal. Agora, quando você fala eu preciso, eu fico muito desconfiada. Só que você tem um sistema imune local que está ali, né, supervisionando se está tudo certo. E aí, quando vê uma caseína instalada, um receptor de endorfina ou a parte do glúten que é mais própria da gliadina, ele entra em ação, inflama para retirar. O que é hoje mais do que classificada a nossa depressão? Uma doença inflamatória cerebral. Então a gente começa a ver quanta coisa a gente está fazendo que não deveria. Porque o que nós temos que comer é o alimento o mais próximo da natureza. E esse negócio de dizer assim, mas cálcio do leite. Gente, a indiazinha no meio do Amazonas não tem curral, não tem padaria, ela não tem osteoporose. As maiores osteoporóticas do planeta são grandes bebedoras de leite. Minhas pacientes ganham massa óssea quando param de tomar esse abençoado desse leite. Mas voltando, Leda, então vamos falar do imunidade em relação à alimentação. Então, mas tirar o leite aumenta a imunidade, você acha? Claro, porque a partir do momento que você não tem o seu sistema imune exacerbando o tempo todo para tirar a caseína da circulação, ele se presta para outra coisa. Senão você está dando trabalho o tempo todo para o teu organismo. Então, seguinte, primeiro não precisa. De fato, não precisa. Leite é uma coisa muito recente. A gente toma leite há uns 5, 6 mil anos, quando o homem, na verdade, domesticou. E vou te contar mais. E as receitas que levam leite? A gente elimina? Não elimina, mas o leite troca por suco de laranja, sei lá. Isso, exato. E vale trocar por leite de arroz ou leite de castanha? Olha, vale, mas Leda, sabe o que eu acho? A gente tem que comer muito mais comida
como está na natureza, do que ficar fazendo muita preparação. Porque você tem, em cada refeição, a oportunidade de colocar vitaminas e minerais no seu organismo. Nada contra se fazer um bolo bacana, que, sabe, uma hora você vai querer tomar um chá, alguma coisa com ele. Mas isso não pode ser rotina. A gente tem que comer, sabe, principalmente a folha verde. Você sabe que, por exemplo, o doutor Cícero fala tanto da importância da vitamina D. Ok. Mas se você tomar vitamina D suplementada, o ideal seria tomar um pouco de sol todo dia, viu, Leda? Porque quando você sintetiza a vitamina D, que não se chama vitamina, na verdade é um hormônio, você não faz só vitamina D, você faz outras coisas. Mas, por exemplo, se você não tem magnésio, a vitamina D não fica ativa. E o que é o magnésio? Pensa bem, quando você olha eu queria até ter impresso isso, eu tenho sempre nos meus livros. Se você olhar uma hemoglobina e você olhar uma clorofila, a hemoglobina é a célula do nosso sangue. Ela é vermelhinha porque ela tem um ferro no centro. Você coloca uma clorofila do lado, elas são praticamente idênticas, só que uma é verdinha. Por quê? Porque tem magnésio no centro. Então, folha verde escura é o que tem o magnésio e o cálcio na proporção ideal para ser absorvido, entendeu? Então, o magnésio é algo assim que você não tem uma rota metabólica no seu organismo se você não usar magnésio. E aí, quem está comendo folha verde vai olhar o recordatório do povo. Ainda mais nessa pandemia, né? Que todo mundo só pediu delivery, né? Mas olha, a alimentação é fundamental, tem que ser equilibrada, tem que ser um pouco de tudo. E se a gente for olhar, uma das coisas que mais depleta nutriente, Leda, é o estresse. E a gente tá desde o começo do ano. Nossa, a gente está num fogo cruzado de estresse. E o pior, Leda, cada informação que passa pelo WhatsApp da gente, eu fico assim chocada, porque eu digo, gente, como é que o leigo vai conseguir triar o joio do trigo? Complicado, né? Bom, e o estresse, o que ele faz? Você sabe que o estresse é tão danoso, ele é ótimo, ele fez a gente sobreviver no momento certo, na hora da luta, da fuga, da sobrevivência. Então, o que está acontecendo? Olha que interessante. Quando você herdou da sua mãe e do seu pai o seu DNA, formou o seu genoma, então esse aqui é do papai, esse aqui é da mamãe. Vamos supor que no endereço aqui do papai e no endereço aqui da mamãe, que são exatamente na mesma altura, vamos supor que o do papai não está lá 100%. Sabe o que o seu corpo faz? Ele silencia e só deixa você expressar o seu melhor. Isso é bárbaro, né? Por isso que a gente fala que genética não é destino. Agora, o que o estresse faz? Liga de novo esse que não tá bom. Então, o estresse é a porta de entrada, e quando eu atendo aquelas doenças complicadas, principalmente as autoimunes, eu sempre pergunto que evento que aconteceu na véspera. E não tem uma situação que não tenha tido um gatilho de estresse. Então, gente, o estresse é complicado. Agora, olhar o copo, Leda, meio cheio ou meio vazio para se ter resiliência a um momento que a gente está vivendo, depende de nutriente. Nutriente dá inteligência às nossas emoções. Então, olha a importância de nós realmente estarmos nutridos, nutridas. Então, quando eu vejo uma pessoa que entra aqui no consultório obesa, eu já sei que é o paradoxo do obeso desnutrido. Ele está supernutrido de macronutrientes e desnutrido de vitaminas e minerais. E hoje a gente ainda fala dos compostos bioativos. Quando você fala de comida de verdade, você fala realmente só de legumes, verduras e alguma proteína? Proteína também. Todo o resto você acha que é
supérfluo? Por exemplo, que extra? Me diga. Ah, sei lá, arroz, feijão. Não, isso está na natureza, sim. Arroz, feijão, as raízes, tudo que está na natureza é muito bem-vindo, tá? Isso é. Inclusive, tem pessoas hoje que estão muito naquela pegada de comer menos proteína de origem animal. O que eu não acho ruim, vou te contar por quê, Leda. Homem, ele primeiro põe tanta proteína naquele prato que o que sobrou de espaço, aí ele vai pôr assim, alguma coisinha, uma rodela de palmito. E, gente, o grande problema da proteína de origem animal é que a gordura saturada dentro desse alimento é pró-inflamatória. Porque, veja bem, Leda, como que seu corpo descobre que tem que inflamar quando entrou uma bactéria? Porque na membrana da bactéria tem um pedacinho de uma gordura saturada. Então, toda vez que uma bactéria invade o seu sistema imunológico, percebe aquilo e começa a inflamar. Então, quando a gente come uma proteína de origem animal com muita gordura saturada, também. Você sabe que num dos meus livros eu coloquei uma lista em ordem decrescente de proteína e do lado a gordura saturada, e depois eu fiz o inverso, a gordura saturada. Então, enquanto você come um contrafilé que em 100 gramas tem tipo 36 gramas de proteína e 2 gramas de gordura saturada, quando você vai para fraldinha, que todo mundo acha uma delícia e eu também, você come em 100 gramas 24 gramas de proteína e 12 de gordura saturada, 6 vezes mais. Então, é a tal história, vamos fazer opções mais magras. Onde é que fica a picanha nessa história? Pro lado da... Bem, sabe por quê? Fica bem? É, porque a picanha... Ah, que bom. Pelo menos uma coisa boa. Não, Leda, o que a gente tem que pensar é que a proteína animal é acessório, não prato principal. Aí eu falo assim, pega a palma da mão, teu bife tem que ser a palma menos os dedos. O dedo e a mão inteira pode ser o seu peixe ou o seu frango. Quando você fecha assim a mão, você pode então fazer a medida de uma batata, por exemplo. A gente fica usando assim o corpo para isso. Agora, o que nós precisamos é fazer um manejo desse estresse. Hoje se fala muito em meditação, em mindfulness, que é você se focar no momento presente, isso é muito importante. E cada religião tem o seu mecanismo. Nós, católicos, a gente tem a oração do terço. A oração do terço é literalmente uma receita espetacular para você equilibrar o sistema nervoso simpático com o parasimpático, que é aquele que a gente não domina, que quando faz você sair correndo porque soltou o pitbull, depois ele vem e te acalma. Esse deveria ser o mecanismo correto desse estresse. E hoje, sabe o que a gente tem falado que é o primeiro nutriente? O sono. Como é que tá o pessoal dormindo hoje? Como é que tá a sua noite de sono, Leda? A minha melhorou, porque eu estou cuidando mais, estou usando um aparelho, estou preocupada com isso. Pós-Covid. Porque depois que a porta é arrombada é que a gente bota a fechadura, né? Mas assim não entra a segunda vez, né, Leda? Por isso, a minha tentativa é essa, quero sobreviver a novas infecções. Então, você acha que o que dá debaixo da terra e em cima da terra, quer dizer, legumes, frutas e grãos, né? Sim, exato. Daí entra o arroz e o feijão. Isso. Agora, o leite deve ser eliminado. E farinhas, as farinhas brancas. Gente, sabe que esse negócio de glúten, eu já falo há tantos anos e começou a ficar meio implicado. Ah, isso aí é moda, não sei o quê. Eu falei, eu vou mudar de discurso. Leda, você sabia que a Anvisa permite que em cada 50 gramas de farinha de trigo, você pode
você tem o direito de encontrar 75 fragmentos de insetos. Eu sei. Ai, eu nem gosto de pensar nisso. Mas você acredita nessas farinhas sem glúten? Por exemplo, farinhas... Leda, eu sempre falo, ó, por acaso eu estou no consultório, não é uma ideia. Por exemplo, quando eu digo assim, ó, eu não quero que você saia da prateleira do pão com glúten, o Rock aqui, vem dizer oi para ele, vem cá, vem dizer oi para a Leda. Estamos aqui fazendo a live, eu não consigo ir para casa. Aqui. Oi, Rock, tudo bem, doutor? Estamos aqui, né? Tudo certo aí? Saímos do Covid, né? Saímos do Covid, vencemos o Covid. Graças a Deus, né? Graças a Deus. E muitos cuidados médicos, né? Oh, nem fale. Então, Leda, por exemplo, quando eu digo assim, eu não quero que a pessoa saia da prateleira do pão com glúten para o pão sem glúten. Leda, o glúten é só a proteína que tem dentro do trigo. O resto continua igual. Então, essa fatia com glúten, sem glúten, refinada, integral, cada uma delas tem isso aqui de açúcar. Olha só. Caramba! Pois é. Então, essas farinhas todas, elas são o quê? Vão virar açúcar. Então, eu prefiro muito mais que o meu paciente coma uma batata doce, uma batata assada. E, pessoal, vamos fazer pazes com micro-ondas. Olha só. Tava lá com a Carol. Mas, por exemplo, o fubá, a farinha de aveia, por exemplo. No caso de um bolo, é melhor? A farinha de aveia. O fubá, Leda, tem que ser orgânico, porque o milho é altamente transgênico hoje. Ah, tá. Então, a gente tem que tomar cuidado. Agora, falando do sono, Leda, quantas pessoas que estão até aqui agora participando da sua live, quantas não trocaram o dia pela noite na pandemia? Vários. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O homem evoluiu dormindo no escuro e trabalhando e ficando acordado no claro. A gente tem luz elétrica há muito pouco tempo, 140 anos, 142 anos, uma coisa assim. Então, até muito pouco tempo atrás, se dormia ao anoitecer e se acordava quando amanhecia o dia. Então, como a gente fez isso milhares de anos, nós desenvolvemos a capacidade, Leda, de durante a noite, enquanto dormimos, produzimos hormônios maravilhosos. E vou só citar um que todo mundo conhece, a melatonina. Você sabe que a melatonina, quando ela cai na corrente sanguínea à noite, ela faz um scanner. Passa pelo... O Rock chama de faxineiro. Passa e vai consertando tudo aquilo que nós estragamos durante o dia. Aí vem a pessoa e diz assim, mas eu agora estou dormindo de dia e estou assistindo TV à noite. Lamento dizer que quando você dorme de dia, você não produz melatonina e nem aqueles hormônios fantásticos que a gente tem. Você lembra que as avós falavam assim, menino cresce quando dorme? Pois é, porque a gente, você lembra, né? Porque a gente produz hormônio do crescimento à noite. Gente, a noite é feita para dormir. E, inclusive, Leda, você sabe que tem um estudo americano que mostrou que eles seguiram mulheres por 16 anos e separaram assim, metade dormia bem, metade dormia mal. Você sabe que apesar da metade que dormisse mal, comesse menos do que a outra turma, em 16 anos houve um acréscimo imenso de peso, o que equivaleria a dizer que quem antes do estudo tivesse pesando 70 quilos, com essa falta de sono adequada, chegou 16 anos depois com 93 quilos. Olha o quanto dormir bem é importante. Dormir emagrece, pessoal. Acho que isso daí já ajuda, tá? É uma boa campanha essa, hein? Dormir emagrece.
Bom, e a Vou campanha... passar a dormir mais. não, Quando você faz um plano alimentar para uma pessoa que teve Covid, por exemplo, você reforça legumes, verduras, proteínas, porque tem que ter proteína, né? não, proteína é importantíssimo, tá? Importantíssima. Inclusive, ela era uma coisa tão rara e escassa e difícil caçar, que graças a Deus o nosso corpo tem mecanismos incríveis para usar, e tanto é que quando você faz um plano alimentar, você, quando precisa calcular cardápio, que é uma coisa que a gente não fazia isso há muito tempo, mas hoje, por conta do Covid, você tem que dar um aporte maior de proteína, e proteína de alto valor biológico, que já já eu falo. Você acha que a gente deve comer mais proteína nesse momento Covid? Sim, porque é o seguinte, o estresse, porque quando você está com o Covid, Leda, é uma coisa inacreditável que o corpo da gente está lutando. Porque esse Covid, ele não vai só num tipo de célula, ele tem várias afinidades em várias células, então seu corpo inteiro está lutando. E todo o estresse provoca um catabolismo de músculo. Quem teve pode perceber que nós mulheres, então, se olha assim, o braço, que a gente fez tanta musculação, vai ter que fazer mais, né? Exatamente. É muito importante você repor a proteína de alto valor biológico. Por exemplo, ovo? Ovo, gente, ovo é o melhor alimento que existe. E caiu por terra aquele negócio que você só pode comer um ovo por dia por causa do colesterol. Não, gente, ovo, por favor. Uma técnica que eu gostaria até de sugerir: cozinhem os ovos e deixem com a casca. A casca protege o ovo. Você sabe que para acampamento, quando a gente manda a criança com o ovo na casca, ele dura 12 horas sem nenhum problema. Depois você abre e come. Então, lá em casa é ovo cozido direto na geladeira, e quando dá aquela fominha da tarde, que gosta até de uma coisa mais salgada do que doce, vai lá e pega o ovo. O ovo é maravilhoso, tá? Isso é importantíssimo, tá? Agora, nada adianta se você não tem, por exemplo, o famoso magnésio. Leda, o magnésio, muito cansaço que as pessoas sentem, é por falta de magnésio mais do que falta de energia por outra coisa. Então, nós precisamos algumas coisas, como, por exemplo, melhorar o aporte de proteína, fazer exercício, porque a resposta do músculo é mediante o estresse que você faz. Então, quando você está puxando um ferro e você precisa aumentar a fibra muscular, nessa hora, enquanto você dorme, você está construindo músculos. Então, olha a importância do sono na hora correta. Agora, a atividade física, Leda, você sabe que a Organização Mundial da Saúde, ela fala, né, que para aumentar a imunidade, você tem que também fazer atividade física. E a nossa primeira linha de defesa é a pele, né? A pele é o que está em maior contato com o meio ambiente. E quando você faz atividade física, você transpira. A transpiração é uma higiene que você está fazendo em toda a sua pele. Então, atividade física, pessoal, exercício aeróbio. Porque, por exemplo, quando você tem esse catabolismo muscular, uma das coisas que ficam fraquinhas são as nossas mitocôndrias. Mitocôndria é aquela usina de força que está dentro da célula, que pega o nutriente, põe lá dentro e te dá energia. E você sabe o que é ótimo para isso? Sardinha. Sardinha tem coenzima Q10. E aí tem uma receita maravilhosa que depois eu posso até passar para você, mas aí eu não sei como é que você faz para passar para os seus seguidores. Mas, gente, é super simples. Mas fala. Abacate. Abacate com sardinha. Você faz e você faz uma maionese de sardinha. Minha nossa! Olha que eu já bati abacate com água de coco
sem açúcar, abacate e água de coco. Porque eu sou da geração que comia abacate amassado com açúcar. Sei. Aí, por isso, é que proibiram, o abacate caiu em desgraça. Porque quando eu era pequena, o abacate era com açúcar, igual uma papa, era maravilhoso aquilo, Não. delicioso. Aí Então, caiu em desgraça, nunca mais eu comi abacate. Aí bate- fui ficar velha para o meu filho me ensinar a comer abacate. Aí a gente aprendeu que abacate com vinagrete vira guacamole, aí abacate. Aí eu aprendi macete, em vez de comer com torrada, cortar rabanete fininho e usar o guacamole em cima do rabanete para poder eliminar o agora, trigo e a torrada. Aí aprendi, agora estou aprendendo que eu bato o abacate com sardinha. isso, divino. E aí você faz uma maionese de Acredito sardinha com nisso. abacate. Não, e detalhe onde você vai servir isso? Nas endívias. Olha, que delícia. Gostoso. Eu fiz isso lá para o pessoal, lá, uma festinha de Natal, lá na Canção Nova. O pessoal ficou fascinado. Então, usa isso de barquinha, entendeu? Exatamente como você faz com rabanete, que é excelente. Muito bom. Com o coisa. Mas eu vou te passar. Gente, mas quem sabe cozinhar é muito simples, né? É só E pegar aí uma a barra. gente amassa a sardinha Não, e amassa o abacate e mistura. você passa. Pimenta, sal, tempera, né? Nem precisa, porque a sardinha já Já é é uma. temperada, né? Aí, Leda, você passa no processador, aquilo vira um patê. É que nem uma maionese. É maravilhosa. Agora, você sabe uma coisa que a gente precisa agora também estar falando, que é o que eu falei assim, 5 dicas. Alimentação, o controle do estresse por conta da microbiota, dormir bem, atividade física. O sexto, diminuir o consumo de álcool. Você acredita que nessa pandemia o Vigitel falou que aumentou de 35% a 38% o consumo de álcool? E isso aí é complicado, né? Então, o álcool, um vinho tinto, um negro amaro, um primitivo na hora do jantar, gente, Nossa. tudo bem. Mas, cuidado, porque eu Mas não não sei. pode ser todo dia, né? Esse é o problema. Vou te contar uma coisa. O Rock recebeu, mas eu ri tanto, ele recebeu uma mensagem de um filho de uma paciente portuguesa que ele dizia assim: doutor, eu gostaria de agradecer os 96 anos da minha mãe e que o senhor permitiu que ela tomasse o cálicezinho dela de vinho todos os dias. Quer saber, Lê? Eu acho que isso também ajuda, viu? O problema é que não pode meter o pé na jaca, essa que é a verdade, né? Exatamente. Você tem que, nessa pandemia, eu, por exemplo, botei limite, assim. Só posso beber um dia na semana ou 2 dias no final de semana, porque se você deixar, você está entediado, está em casa, aí você acha 1000 razões para ficar triste, né? Vai dizer, não posso ver nenhum amigo meu, não posso ir em nenhum restaurante, vida, né? Aí você fala, vou abrir um vinho. Aí o vinho também, se você deixar, vai estragar para o dia seguinte, você acaba tomando o vinho todo. A gente tem que negociar. Eu acho que a alimentação hoje em dia é um grande negócio, né? Então, assim, essa descoberta que você fez do abacate com a sardinha é uma negociação, porque se você deixar, você mistura o abacate com açúcar ou com outra coisa, entendeu? Não é? A Exato. sardinha com maionese. Né? Então, você vai negociando, né? Gente, tudo é uma questão de negociação. Tudo, tudo, tudo. Agora, nós temos a oportunidade de escolher para o bem ou para o mal. Porque. Pode falar. Há um cansaço pós-Covid que eu sinto em pessoas que também não tiveram Covid. Tem gente que é uma pessoa mais para baixo, mais desanimada. Sempre foi. Da vida é assim. Não sei por quê. Se é a serotonina, se é a falta disso, daquilo, ou até a falta do magnésio. Não sei, mas tem uma gente mais desanimada, né? Tem uma gente mais pilhada, mais animada. Eu sou do tipo pilhada, mas eu fiquei bem desanimada pós-Covid. Eu estou recuperando essa semana. Quer ver, eu tive dia 17, foi o primeiro dia que eu tomei Zinat. Eu achei hoje escrito na minha agenda. Então, a gente já está no dia... Já 14. 14 de dezembro, estou quase fazendo um mês do primeiro dia. Agora eu estou ficando um pouco mais
animada. animada. Mas eu passei um período meio, sabe, assim, desanimadinha. A gente ainda vai aprender o que foi, o que o nosso organismo sofreu e lutou. Foi um tsunami, né? Eu acho que foi um tsunami. Exatamente. Então, sempre que você passa um estresse muito forte, emocional, você acaba. Isso é típico. As pessoas, quando perdem uma pessoa muito próxima, chega no momento até do enterro e tal, fala assim, ainda mais agora essa gripe. Por quê? Porque quando você tem um estresse muito importante, seu sistema imune cai. Então, você imagina que, além disso, nós tivemos esse estresse, você teve catabolismo muscular. Então, você tem que refazer tanta coisa que o seu corpo é sábio, fala, Linda, fica quietinha, sentada aí, que eu tenho tanta coisa ainda para pôr em ordem aqui. Agora, me dá uma mãozinha, tá? Por favor, come muito legume, muita verdura, frutinhas, preferencialmente as escuras, as vermelhinhas, as berries, né? E lógico, consuma sim a proteína. A proteína, para quem muita gente tem dificuldade em digerir a proteína de origem animal, assim, a carne vermelha, por conta justamente do estresse, porque o estresse ele retira o zinco da circulação e o zinco é fundamentalmente importante para a produção do ácido clorídrico. Mas eu sempre falo assim, não vai olhar o zinco como o herói nacional. Ele faz parte de uma grande orquestra, onde você tem que ter todas as vitaminas e minerais juntas. Mas, justamente, quando você não tem um ácido clorídrico adequado, o que acontece? Você não ativa enzimas digestivas para a proteína. E aí vai uma dica muito bacana. Faça um chá de alecrim. Adoro alecrim. Faz ele bem concentradinho logo de manhã e deixa reservada uma xicrinha de café para antes do almoço e antes do jantar. O alecrim, ele é um grande modulador da parte toda, assim, principalmente da digestiva. Por quê? Ah, é? Se tem pouco ácido clorídrico, ele estimula, mas se tem muito, ele inibe. Nossa, eu tenho sempre extrato de alecrim aqui, mas para quem está nos ouvindo, pode fazer esse chazinho que é muito bacana. Então, um chá de alecrim, olha isso. Faz concentrado e toma antes do almoço como um aperitivo. Exato. Aí você faz um shot. Mas aí você faz um charme, põe tudo é imagem, né? Então põe ali até numa tacinha, como se fosse de licor. Né? É, uma tacinha de licor para ficar mais bonito. Exato. Então, como você tomaria o seu vinho do Porto, né? Mas olha, Leda, na verdade, hoje o que nós temos é que fortalecer o nosso sistema imune e a gente fortalece principalmente com bons pensamentos, gente. É tão importante. O Rock sempre fala isso. Você sabe que no cérebro nós temos áreas que estimulam a imunidade. E essas áreas são bem assim ligadinhas. Há também áreas de quando você medita, quando você reza, elas são estimuladas. Eu acho que isso tudo que aconteceu foi também para botar um pouco o pé no freio, né, Leda? A gente vinha muito demais da conta, fazendo muita coisa. Eu acho que ninguém sai do Covid ileso de não ter pensado um pouco como é que eu estou, o que eu estou fazendo de certo e o que eu poderia acertar mais. É verdade. Eu acho que isso, as pessoas que podem, que pensam mais, que gostam de reflexão, têm isso como meta, eu acho, sabe? Aproveitar, porque já que o Covid foi tudo contra a gente, né? A gente perdeu pessoas, todo dia eu perco, não é força de expressão, todo santo dia, nos últimos dias, eu tenho perdido alguém. Verdade. Alguém mais próximo, alguém que foi importante na minha vida lá no começo, ou aqui nesse momento, enfim. Todo dia tem perda, todo dia tem preocupação, todo dia tem uma coisa a se recuperar, não é? Uma vontade de fazer alguma coisa. Há quanto tempo eu não viajo, há quanto tempo eu não vou ao restaurante?
Agora não, agora eu estou vendo minha neta uma vez por semana, mas há quanto tempo eu passei sem vir? Né? O Nossa, Dia das Mães, o Dia de Páscoa, o dia de não sei o quê. Quanta coisa a gente perdeu, né? Mas exato. eu acho que a gente pode tirar disso tudo uma coisa meio eu vou mudar minha vida para melhor, né? Esse pode ser o ganho, né? Exato, Qualidade de vida, trabalhar a qualidade de vida. exato. A E saúde, a qualidade de vida, diminuir o estresse, ou traz se uma... preocupar menos com coisas que a gente se preocupava à toa, né? Que eram bobagens, na verdade, né? Não era nem tão importante. Para que a gente tem tanta bolsa? A gente nem vai a lugar nenhum, não é? É uma coisa meio assim. Eu não posso viver sem essa bolsa vermelha. Peraí, mas não tem nem onde ir com essa bolsa vermelha. Não eu estou usando a bolsa como um elemento alegórico, mas tem muita coisa que a gente pode pensar nesse sentido, Não, né? tá perfeita. A gente... Pena que o Rock não está aqui para te ouvir, porque ele ia fazer um comentário, porque ele fala, não sei que vocês gostam tanto de bolsa e sapato. Eu também não sei, mas eu adoro. Sapato nem é meu forte, mas bolsa, eu Ah, fico olhando e falo, eu preciso dessa bolsa, eu preciso para quê? Se eu não vou a lugar nenhum, vou do escritório para a sala, da sala para o meu quarto, acabou. se não, Que bobagem é essa? Leda, você assistiu aquele seriado Crown, The Crown, que a Rainha Elizabeth, ela tá com a bolsa Maravilhoso. dela Com pela... aquela bolsinha, ela não larga aquela bolsa. Eu tinha vontade de saber o que tem naquela bolsa, né? A gente, Porque, o que ela leva naquela bolsa? Mas ela não sai sem bolsa, né? pois é, mas então, numa dessas, ela tem a bolsa dela ali circulando pela casa dela, a gente vai começar a fazer a mesma coisa. Mas você Vai tem começar a andar de bolsa. Eu mantenho uma bolsa arrumada sempre perto de mim. aí, Não é nada, ela está ali do lado. você for A gente está ficando doido. Mas, na verdade, essa coisa do peso, eu sempre briguei muito com o meu peso, a vida toda, sabe? Desde a adolescência. E eu vi agora que como é importante, quer dizer, eu vou ter que brigar muito ainda. Nem comecei essa briga, entendeu? Eu só saquei que eu preciso começar, mas ainda não comecei. E eu não sei como é que vai ser, mas eu vou ter que encarar essa briga. E eu e mas, muita gente, né? Porque Leda, também muita gente ganhou peso nessa pandemia, nossa, não é? a maioria ganhou peso e as raras pessoas que eu vi que emagreceram foram alguns executivos que, como não iam mais na happy hour, estavam comendo em casa e emagreceram, mas a maioria engordou. A Agora, única pessoa, eu vou contar porque é engraçado, a única pessoa que eu sei que perdeu 12 quilos nessa pandemia foi o marido de uma amiga minha, que não cozinha nada, ela é péssima, ela não come, porque ela quer ser magra, e ele teve que ficar em casa meses, né, com ela. Ele é dono de restaurante, então ele comia super bem, e ele teve que comer mal, ele comprou uma panela de pressão elétrica, ele tentou se virar de várias maneiras para poder sobreviver a ela, né? E ela contando isso, você rola de rir. Ele emagreceu 12 quilos, bom, porque ela cozinhou. então, tem mais assim, Foi a muito. única pessoa que eu conheço que perdeu peso. O resto, todo mundo ganhou. Todo mundo ganhou, exatamente. E, Leda, mas olha, você, por exemplo, você parou de fumar, que eu soube, né? Parei. Isso Leda, foi uma coisa importantíssima. E não teve nada a ver com a pandemia, foi antes. mas para você Mas foi um ver, livramento de Deus, eu acho. não tenha dúvida, Acho tudo, mesmo, não tenho dúvida que foi. mesmo assim, eliminar, porque, gente, é o seguinte, depois dos 30, a cada década, o nosso metabolismo cai 2%. O que significa? Significa dizer que se você até os 30 anos consumia 2.500 calorias e gastasse 2.500, você estava bonitinho. A partir dos 30, se você não gastar 50 calorias a mais todo dia ou deixar de comer, é uma maçãzinha dessa da Mônica, é meia barrinha de cereais. Em 10 anos, você aumenta 23 quilos na balança. Uau! Credo! Aí você vira de novo a uma década. Por isso que é complicado. Nosso metabolismo vai caindo. Aí, Leda, que é importante a gente ter um patrimônio chamado músculo. Vou pegar o meu músculo aqui, porque aqui eu tenho tudo no consultório. Músculo. Músculo. Aqui. Mas não tem nada para acelerar esse metabolismo, não, meu Deus do céu.
Oi, querida. Uma injeção. Olha, Leda, vou te contar. E olha, eu vou dizer uma coisa. Não é fácil, viu? Eu tive agora, porque o vídeo engorda a gente uns 6 quilos, né? E, e aí, com tanta coisa, não sei o quê. E aí, esse metabolismo que fica aí toda hora contra nós, aí de repente você vê e fala, não, tô precisando emagrecer. Ai, é punk. E não tem jeito, é exercício. Eu faço jejum intermitente que me ajuda demais a dar uma secada. Mas eu já Ah, tenho. é? E você faz como? Você janta cedo? É o seguinte, uma das coisas que eu estou tentando fazer já faz um tempo, e na pandemia eu tentei pôr isso em prática com o rock, quando é o nosso ciclo circadiano. Você tem 24 horas, uma série de coisas que acontecem no seu organismo, né? Então, por exemplo, dormir mais cedo e acordar mais cedo é excelente, tá? Então, uma vantagem de dormir cedo é que você não fica com fome, né? À noite, não fica querendo assaltar a É geladeira. verdade. Gente, todo mundo é igual. Então, uma das coisas que eu aprendi é atividade física em jejum. Mas como, Gisela, nutricionista, falando isso? Bom, eu vou pela natureza. O homem paleolítico, ele primeiro caçava e depois ele comia. Então, me ajuda demais. Eu não tomo mais café da manhã e faço a minha atividade física em jejum. Isso me ajuda Tipo, muito. você janta umas 8 da noite? Sim. Quanto mais cedo, melhor. O Rock já foi para casa, já deu tchau, que é a hora que quando eu chegar a gente vai jantar. Exato. Então, Tentar. 7h30, por exemplo, você janta no máximo? Isso seria ótimo, Leda, se conseguisse jantar nesse horário. E aí não come mais nada até o dia seguinte, por volta do seu almoço. Porque é o seguinte, quando eu estava estudando nos Estados Unidos no Instituto de Medicina Funcional, há muito tempo, há uns 8 anos atrás, meu professor de neurologia falou assim, jejum de 16 a 18 horas para melhora de memória. Eu falei, nossa, então o corpo, Leda, ele responde de uma maneira magnífica na ausência de alimento, porque ele foi feito para funcionar bem na época de escassez, não nessa fartura que a gente está vivendo, entendeu? Então, para mim, isso daí é uma coisa assim clássica. Agora, o corpo também é esperto. Se você fica sempre fazendo a mesma coisa, ele fala, já aprendi. Então, você tem que dar uns sustos nele, né? Tem que ter um truque, né? Tem que ter o truque. Mas O menor jejum seria 12 horas? aí eu acho que você tem que considerar mais, Leda, 16 pelo menos, É tá? mesmo. Mas Mas a gente começa com 16, não dá dor de cabeça, nada? Pode Leda, tomar café preto? O que pode fazer? não, tudo que você come, você pode usar tudo aquilo que não tira você do jejum. O café, nenhum condimento, então especiaria tira você desse jejum, então você pode colocar, aromatizar. Canela no café. Ou você pode aromatizar a sua água também, que é muito interessante. Ah, olha aí. Bastante água, tá? Isso é muito importante. Chás também não tiram você do jejum. Agora, Leda, é tudo uma questão de começar. E olha, vai fazendo conforme o seu corpo vai pedindo, tá? Só toma cuidado, que eu gosto muito de uma frase do fundador daquela comunidade Opus Dei, que ele dizia assim, cuidado, ao corpo deve se dar sempre menos do que ele pede, senão ele te atraiçoa. Olha. Então, então, boa frase na hora da alimentação, sair da mesa com o estômago ainda não cheio demais. Leda, cuidar disso, né? Fundamental mastigar 30 vezes antes de engolir. Porque quando você está mastigando, você está produzindo saliva. A saliva tem um primeiro anticorpo que vai higienizar tudo aquilo que você está comendo. E quando você vai lá no vaso sanitário e olha aquele número 2 que o padre Fábio detesta falar de cocô,
no volume, imagina uma banana madura, vai, para o fundo. Você sabe que só 1/3 daquilo tudo é resto de comida. A outra daquele tanto, um outro terço é escamação de células mortas. Opa! De células mortas do seu intestino. Nós escamamos como se fôssemos uma cobra. A gente troca todo o carpete que a gente tem no intestino a cada 3, 5 dias. E, por incrível que pareça, é na nossa saliva que tem um promotor de crescimento para você ter uma parede intestinal bacana. E o outro terço? Bactérias intestinais mortas, é o que eu te falei. Toda hora que você come é uma briga. Uma sobrevive, a outra morre e vai embora também. Vale a pena o probiótico? Não, gente, se tem uma coisa que a gente tem que tomar é probiótico todos os dias. Se possível, vá trocando. Tem várias famílias, então vai trocando, mas não deixa de fazer uso de probiótico. E tem uma hora? É na hora de dormir? É na hora que acorda? O ideal é, se você tiver que escolher antes de dormir, tá? E se você pudesse dar o luxo de tomar 2 vezes ao dia em jejum e antes de dormir. Mas antes de dormir é, assim, impecável. Exato. Então, quando você está mastigando 30 vezes, Leda, e você está comendo aquele pratão de salada, aquele brócolis que você não deixa ele desmaiado de tanto cozido, você põe só no vapor. Só dá um susto nele. Exato. Você tem que mastigar. Isso já vai dando saciedade. Aí depois, quando você vai para o prato principal, você já até está pensando, ai que meu Deus, o que eu vou comer? Então aí você faz uma boa opção de uma verdura cozida, a sua proteína, lembrando do tamanho, e seu arroz e feijão. Ai, deixa eu dar uma dica, peraí. Diz. Gente, vamos tirar 30% da caloria do arroz. Opa, como? Por quê? Porque o arroz integral, se ele não for orgânico, você está comendo um arroz que foi colhido há 3 anos atrás, cheio de fungo. Então, arroz branco. O ideal, apaixonante, é aquele basmati, aquele indiano, né? Indiano. Tá. Faz o seu arroz normal. Aí, quando a panela tá aqui e você pega nela, consegue fazer assim, não queima, tá na temperatura exata de fazer o quê? Tirar da panela, coloca num pirex baixo, espalha e leva para a geladeira naquela temperatura. No dia seguinte, você reaquece para comer. Isso é um processo chamado de retrogradação, onde você tira 30% da caloria do arroz. Só vale... Nossa, bárbaro! E só Muito. Vale para o arroz branco ou vale para esses arroz... Tem sabe esse mix de arroz integral que... Escuta, aquele mix de 7 grãos de arroz tem um monte de coisa com glúten lá dentro, tá? Tá. Você tem que olhar os rótulos, mas o arroz, eu nunca fiz com um negro nem com o outro, porque o que eu li de artigo científico foi em relação ao arroz branco. Agora, é muito simples. Sabe quando você faz uma sopa de ervilha e depois ela ficou esfriando e é como se ela encolhesse? Esse é o processo de retrogradação. Você muda a conformação da fibra, tá? Que tem lá um nome técnico que não vem ao caso. Então, gente, olha que máximo. Isso é tudo. Adorei isso. Também. Quando eu soube, eu saí contando para todo mundo. Mas tem muita coisa bacana. Comer fruta antes do almoço, por exemplo. Você sabe bom? Olha, a fruta, Leda, ela tem uma propriedade que ela diminui as nossas enzimas digestivas para carboidrato. Olha que máximo! Então, quando você come uma frutinha antes, você está inibindo aquelas enzimas que iam transformar um monte de carboidrato em açúcar. Tem tanta dica bacana, é muito legal. Muito legal. Você deu várias dicas bacanas. Muito obrigada. Adorei nossa conversa. Vou fazer essa do arroz, é maravilhosa. O abacate com sardinha, imperdível. O arroz que perde caloria na geladeira. O chá.
O chá, água trabalhada, temperada, sei lá como é que chama. Aromatizada, né? Aromatizada. Gente, vocês põem tudo, põe um pau de canela, coloca, por exemplo, hortelã e uns morangos cortados. Ah, fica uma delícia, é tudo muito bom. Muito obrigada, Gisela, muito obrigada mesmo. Eu que te agradeço esse espaço. Agradeço super a sua generosidade mesmo em compartilhar. Dá um grande abraço para o Roque. Um dia a gente fala aí do nosso coração com ele. Ah, com certeza. Vamos mudar, começar a virar o jogo da alimentação, né? Exato. Você pode um dia chamar o Roque para ele falar do coração das mulheres, que é totalmente diferente dos homens. Olha! Uma pessoa entra pelo serviço de urgência, o homem descobre em 15 minutos que ele está com problema cardiovascular. A mulher demora 45 minutos. Caramba! Vai falar live com ele. Vou conversar com ele sobre isso. Muito bom. Muito obrigada, Gisela. Muito obrigada mesmo. Um beijo grande, tá? Um beijo enorme. Tchau. Para todos os seus seguidores. Para todo mundo que nos assistiu aqui. E vai agora para o Instagram e amanhã vai para o YouTube, ok? Tchau, Muito obrigada, querida. Tchau. Tchau.